Na história, muitos enfrentaram momentos em que tudo parecia perdido. Houve silêncio. Houve espera. Houve um cansaço que parecia não ter fim. Dias de vitória, celebrados com alegria, e dias de queda, marcados pela dor e pelo arrependimento. Quando a força falhou e o corpo não aguentava mais, a fé, aquela pequena chama, permaneceu acesa no coração. Caminharam no deserto, com os pés feridos e a garganta seca, sentindo o sol queimar a pele e a esperança. Choraram sozinhos, em quartos escuros, com lágrimas que pareciam nunca cessar, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Em seus momentos mais sombrios, pensaram em desistir, em largar tudo e simplesmente parar de lutar. Sim, Deus não se afastou. A sua presença não foi no barulho de um trovão, nem na força de um terremoto. Fogo que consome, mas sim no sussurro suave de uma brisa, na presença constante e silenciosa que acalma a alma. Pro amigo no meio da noite, uma força inexplicável que surgia ao amanhecer. As histórias que vamos explorar não falam de heróis perfeitos, de pessoas que nunca erraram ou duvidaram. Ao contrário, falam de pessoas reais, com falhas, medos e fraquezas, assim como eu e você. De homens e mulheres que caíram, que se sentiram perdidos, mas que foram sustentados por uma fé inabalável, uma confiança de que não estavam sozinhos. Convido você a relaxar. Ouça com calma. Deixe a história seguir seu curso e permita que ela fale ao seu coração. Juntos mergulhar nessas narrativas poderosas de fé, quedas e, acima de tudo, redenção. Vamos com a história de Abraão, o pai da fé. Tem um homem já em idade avançada, vivendo confortavelmente em sua terra. Ele ouve uma voz, a voz de Deus, dizendo para ele deixar tudo para trás. Sua casa, sua família, sua segurança. Onde ele iria? Para uma terra desconhecida que Deus lhe mostraria. Que tipo de pedido é esse? Quantos de nós teríamos a coragem de obedecer? Não questionou. Ele simplesmente confiou e partiu, levando consigo sua esposa, Sara, e tudo o que possuía. Nada não foi fácil. Eles enfrentaram a fome, o perigo e a incerteza. A promessa. A incrível promessa de que ele seria pai de uma grande nação, que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu. Passavam, e Sara continuava estéril. Abraão e Sara eram velhos. Humanamente falando, era impossível. Houve momentos de dúvida, com certeza. Tentaram resolver as coisas do seu próprio jeito, o que gerou conflitos e dor. Mesmo em sua falha, Abraão nunca deixou de acreditar na promessa. Começou, mas se levantou e continuou a crer. No tempo perfeito de Deus, o milagre aconteceu. Nasceu. A história de Abraão nos ensina sobre a fé que obedece mesmo sem entender, que espera mesmo quando tudo parece impossível. Que não se baseia em nossas capacidades, mas no poder e na fidelidade de quem fez a promessa. Vamos para outra jornada, a de José. O filho favorito de Jacó, que recebia presentes especiais e tinha sonhos grandiosos. Irmãos, consumidos pelo ciúme, o venderam como escravo. Tem a traição, a dor de ser arrancado de sua família e levado para uma terra estranha, o Egito. O amado a escravo, que queda vertiginosa. Mesmo como escravo na casa de Potifar, José se destacou por sua integridade e competência. Estava com ele. Mas a prova não tinha acabado. Falsamente acusado pela esposa de Potifar e lançado na prisão, um lugar escuro e esquecido. No fundo do poço, José poderia ter se enchido de amargura, de ódio. Poderia ter amaldiçoado Deus e seus irmãos. Mas ele não o fez. E ele continuou a servir, a usar seus dons para interpretar sonhos de outros prisioneiros. Esperou. Anos se passaram naquele lugar, anos de silêncio e aparente abandono. Um dia, o faraó teve um sonho que ninguém conseguia decifrar. O que esteve preso com José lembrou-se dele. Foi levado à presença do faraó e, com a sabedoria que vinha de Deus,
interpretou o sonho e apresentou um plano para salvar o Egito da fome. Neiro, a governador do Egito. Uma ascensão tão impressionante quanto sua queda. Pois, a fome levou seus irmãos a buscarem comida no Egito, e eles se curvaram diante dele, sem o reconhecer. No momento, José tinha todo o poder para se vingar, mas ele escolheu o perdão. Olhou para seus irmãos e disse uma das frases mais poderosas da Bíblia. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. A história de José é uma lição sobre como Deus pode usar as piores circunstâncias, as maiores injustiças, para cumprir seus propósitos grandiosos. História de resiliência, perdão e da soberania de Deus sobre o mal. Dizer de Davi, o jovem pastor de ovelhas, o menor de seus irmãos, ungido rei em segredo enquanto ainda cuidava do rebanho. Enfrentou o gigante Golias não com armadura ou espada, mas com uma funda e 5 pedras lisas, e uma fé inabalável no Deus de Israel. A coragem inspirou uma nação. Ele se tornou um herói, um guerreiro poderoso, um rei amado. Escreveu salmos que até hoje tocam nossas almas, expressando a mais profunda adoração e a mais sincera confiança em Deus. Mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu um erro terrível. Deu à tentação, adulterou com Batseba, e, para encobrir seu pecado, arquitetou a morte do marido dela, Urias, um de seus soldados mais leais. Queda devastadora. O herói se tornou um criminoso, o rei justo se tornou um assassino. O profeta Natã o confrontou, o mundo de Davi desabou. Queria ter usado seu poder para silenciar o profeta, mas ele não o fez. Ele reconheceu seu pecado. Humilhou, se arrependeu profundamente. O 51 é o registro desse coração quebrantado. Em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. As consequências de seu pecado foram duras e dolorosas, afetando sua família e seu reino por anos. Mas Deus o perdoou. A história de Davi nos mostra que ninguém, por mais espiritual ou poderoso que seja, está imune à queda. Nos mostra o poder do arrependimento genuíno e a profundidade da graça de Deus, que pode restaurar um coração quebrado e usar uma vida marcada pelo fracasso para continuar a fazer a sua vontade. Vamos agora olhar para a história de Pedro, o discípulo impulsivo e apaixonado. O primeiro a declarar que Jesus era o Cristo. Ou sobre as águas, mesmo que por um breve momento antes de sua fé vacilar. Prometeu a Jesus que morreria por ele, que nunca o abandonaria. Sua lealdade parecia inquestionável. Na noite em que Jesus foi preso, o medo tomou conta de Pedro. Jesus era interrogado. Pedro estava do lado de fora, aquecendo-se junto a uma fogueira. Às vezes, pessoas diferentes o reconheceram como um dos seguidores de Jesus. Às vezes, ele negou. Com veemência, ele jurou que não conhecia aquele homem. Então, o galo cantou, e Jesus olhou para ele. Ao olhar, Pedro se lembrou da profecia de Jesus, e seu coração se partiu. Ele saiu e chorou amargamente. Fracasso humilhante para o líder dos apóstolos. Ter se sentido o maior dos hipócritas, um covarde. A história não termina aí. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos na praia. Ele preparou o café da manhã para eles. Então, ele se voltou para Pedro. 3 vezes, Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Da negação, uma oportunidade de afirmar seu amor. Da afirmação, Jesus lhe deu uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Não o descartou por causa de sua falha. Ele o restaurou, ele o comissionou. E negou por medo, se tornou a rocha sobre a qual a igreja seria edificada, um pregador corajoso, que no dia de Pentecostes levou milhares a Cristo. De Pedro nos ensina que o fracasso não é o fim. A ação de Jesus é mais poderosa que a nossa maior negação. Histórias de Abraão, José, Davi e Pedro são apenas algumas das muitas que a Bíblia nos conta. Mostram que a jornada da fé não é uma linha reta ascendente.
Nada com altos e baixos, com vitórias e derrotas, com momentos de grande confiança e momentos de profunda dúvida e falha. Ensinam que Deus não escolhe pessoas perfeitas. Ele escolhe pessoas dispostas e as aperfeiçoa através do processo. Usa nossas fraquezas para mostrar a sua força. Ele usa nossos desertos para nos ensinar a dependência. Usa nossas prisões para nos moldar o caráter. E Ele usa nossas quedas para nos ensinar sobre a sua incomparável graça e o poder da redenção. Se você esteja hoje em um deserto, esperando por uma promessa que parece nunca chegar, você se sinta traído e injustiçado em uma prisão de circunstâncias que você não criou. Você esteja lidando com as consequências de um erro terrível, sentindo o peso da culpa. Talvez você tenha negado sua fé por medo e agora se sente indigno. Se for a sua história, saiba que você não está sozinho. A mão que sustentou Abraão, que exaltou José, que restaurou Davi e que reergueu Pedro, está estendida para você hoje. Dessas histórias é o seu Deus. Ele não se afasta no silêncio, na espera ou no cansaço. Ele está presente, mesmo quando não o sentimos. Deus da segunda chance, da terceira, da quarta. Ele é o Deus da redenção. A história ainda não terminou. Sua queda não define seu destino. Fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, é suficiente para que ele comece a operar milagres. E no processo, permita que ele transforme o mal em bem na sua vida. Que ele crie em você um coração puro e renove seu espírito. De que o fracasso de ontem impeça a restauração que ele tem para você hoje.